Em Marcos capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 21. Vamos ler até o versículo de número 39, nesse trecho do Evangelho de Marcos, que nos mostra a autoridade de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: Eles foram para Cafarnaum, e logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque ele ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os mestres da lei. Justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Cale-se e saia dele, repreendeu-o Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: O que é isso? Um novo ensino e com autoridade? Até os espíritos imundos ele dá ordem e eles lhe obedecem. As notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então, ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa, e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios, não permitia, porém, que estes falassem porque sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo e ao encontrá-lo disseram: Todos estão te procurando. Jesus respondeu: Vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então, ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por esta noite, pela oportunidade que concede a mim e aos meus irmãos de nós estarmos aqui juntos para cultuar a Ti, para orar, para entoar ao Senhor os nossos cânticos e para ouvir a Tua voz por meio da pregação da Tua palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo seja gracioso conosco nesta noite, abrindo o nosso entendimento, nos dando fé, Senhor. E, ó Deus, que possamos olhar para Jesus, aquele que tem todo o poder e autoridade, e como discípulos dele, andarmos nas pisadas do nosso Mestre. Em nome de Jesus nós pedimos isso. Amém. Você pode sentar. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos numa série de mensagens intitulado O Evangelho de Marcos para uma Igreja Missional. E essa série tem nos mostrado que Jesus, ele convoca a igreja ao serviço sacrificial, como evidência da fé na sua ação evangelística missional. Marcos, ele declara que Jesus é o Cristo, que ele é o Filho de Deus. E Marcos usou a palavra evangelho para fazer esse anúncio logo no início da sua narrativa. Se você olhar comigo o capítulo 1, versículo 1, você vai ver Marcos escrevendo o princípio do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Vocês devem saber que na Bíblia há 4 narrativas que são conhecidas pela gente como evangelhos. Na ordem Mateus, Marcos, Lucas e João. São narrativas sobre a pessoa e a obra de Jesus, contam a história de Jesus e sobre Jesus, mas não são assim biografias, como a gente conhece hoje essas biografias de gente famosa.
Os evangelhos são narrativas teológicas com o propósito de apresentar a Jesus como Cristo. Os evangelhos são narrativas teológicas, a fim de apresentar a Jesus como Cristo, como Messias. A palavra evangelho já era usada no tempo em que essas narrativas teológicas foram escritas, só que não em um contexto assim religioso. Evangelho era usado naquele tempo para o anúncio de um fato histórico marcante. Evangelho era a proclamação de um acontecimento histórico capaz de mudar as circunstâncias e a vida das pessoas. Evangelho era uma grande notícia. Eram as boas novas decorrentes de um fato. Daí, naquele tempo, a notícia, por exemplo, do nascimento e da ascensão, da coroação de um rei, de um poderoso império, era chamada de evangelho. A notícia da vitória militar de uma nação sobre os seus inimigos, libertando o povo dessa nação, da opressão, da escravidão, também era chamada de evangelho ou de boas novas. Então, quando Marcos utilizou a palavra evangelho ou boas novas, aqui na sua narrativa sobre Jesus, ele tinha um propósito muito claro. Marcos tinha o objetivo de apresentar a Jesus como um grande rei, acima de todos os reis, até mesmo acima do imperador romano, o rei de um grande e poderoso império daquela época. Marcos tinha o objetivo de dar a notícia de que Jesus era o salvador do seu povo, que Jesus era o redentor da humanidade, que Jesus era o libertador dos oprimidos e escravizados por poderes demoníacos, que Jesus era o restaurador da vida. E Marcos começa a sua narrativa teológica declarando a divindade de Jesus. E essa natureza divina de Jesus, ela é confirmada no cumprimento de antigas profecias sobre o Cristo, sobre esse Messias tão esperado, tão aguardado e prometido por Deus. A natureza divina de Jesus, ela é confirmada nas declarações de João, aquele que batizava no deserto. João como o arauto do Rei Divino, também prometido e cumprindo as profecias antigas. A natureza divina de Jesus é decididamente confirmada quando uma voz vinda do céu diz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Daí então Marcos, ele mostra que Jesus tem toda a autoridade como esse rei divino. Ele é o soberano acima de todos os poderes. Poderes da terra ou poderes espirituais. Por exemplo, Jesus, ele derrota a Satanás no terreno desse inimigo. E quando ele volta vitorioso de lá, ele proclama as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. Creiam nas boas novas. Daí então Marcos nos conta que, diferente dos reis humanos, Jesus, ele não estabelece súditos, mas ele chama discípulos. Ele diz: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. E depois dessa convocação é dito que Jesus e seus discípulos vão para Cafarnaum, uma cidade estratégica às margens do Mar da Galileia. E ali Jesus entra numa sinagoga no sábado. Sábado era o dia que os judeus separavam para o descanso e também para o culto a Deus. A sinagoga era o local onde os judeus se reuniam para orar e também para ouvir o ensinamento bíblico baseado naquilo que a gente conhece como o nosso Antigo Testamento. O ensino era então ministrado pelos chamados mestres religiosos, os mestres da lei. Esses mestres ensinavam com base na tradição estabelecida de interpretações e aplicações
da lei dada aos israelitas por Moisés séculos antes, e também com base nos demais mandamentos bíblicos. Ao longo do tempo foram surgindo mestres da lei, mestres religiosos, estudiosos, que foram lendo, interpretando e traçando meios de aplicar aquilo que era entendido do Antigo Testamento, nosso, conhecido por nós, para a religião judaica. Esse conjunto de regras interpretativas e de aplicações práticas tinha sido então estabelecido ao longo do tempo por esses mestres que foram sendo levantados. Só que eram regras muito rígidas que iam além daquilo que a Bíblia fala e também que não captavam o espírito dos mandamentos. Como se isso não bastasse, eram regras que traziam um fardo insuportável para todo mundo, inclusive e especialmente para esses mestres da lei. Nem eles conseguiam suportar o fardo pesado que tinha sido estabelecido ao longo do tempo. Daí surge Jesus. Jesus ensinando em uma sinagoga em Cafarnaum. E então, no versículo 22 nós lemos: todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque eles ensinavam como alguém que tem autoridade, e não como os mestres da lei. Daqui em diante, ao longo do texto que nós lemos, o propósito de Marcos, então, é destacar essa autoridade de Jesus. E a autoridade de Jesus, ela é exercida como Deus, sobre os homens e sobre os demônios. Jesus demonstra a sua autoridade como doutrinador, como dominador e como doador. Jesus demonstra a sua autoridade como doutrinador da real vontade de Deus. Jesus demonstra a sua autoridade como dominador dos demônios. E ele também demonstra a sua autoridade como o doador da vida. A autoridade de Jesus, então, é vista na forma como ele revela plenamente a Deus, por meio da autoridade da sua palavra, da sua pregação, do seu ensino, e não apenas isso, com base nas suas atitudes, nas suas ações. A autoridade de Jesus também é vista na forma como ele dá ordem aos demônios e estes se lhe submetem. E a autoridade de Jesus é vista na forma como ele liberta os oprimidos pelo diabo, como ele reverte os efeitos da queda da humanidade, como ele cura o corpo e a alma das pessoas das quais ele se compadece. Em tudo isso, Jesus está aqui proclamando em alto e bom som as boas novas do reino de Deus. E também o exercício dessa autoridade de Jesus é uma convocação ao arrependimento e à fé no Evangelho. Daí então a grande ideia desse trecho da narrativa de Marcos que nós lemos é a seguinte: Jesus proclama o Evangelho do Reino com autoridade de Deus. Jesus proclama o Evangelho do Reino com autoridade de Deus. E por isso a mensagem de hoje deve levar você a entender e a atender ao convite de Jesus que disse: arrependam-se e creiam no Evangelho. Bom, como eu disse, Jesus demonstra a sua autoridade, primeiro como o doutrinador da real vontade de Deus. Nós lemos que todos ficaram maravilhados com o ensino de Jesus,
lá naquela sinagoga em Cafarnaum. E as pessoas ficaram maravilhadas porque Jesus lhes ensinava como alguém que tem autoridade, não como os mestres da lei. Vejam vocês que o ensino de Jesus era, como a gente pode chamar, de primeira mão ou em primeira mão. Jesus ele não se valia da tradição religiosa. Jesus não usava a interpretação dos mestres da lei do passado, não. Jesus não trazia em seu ensino aquele fardo insuportável, pesado, imposto pelos mestres da lei. Fardo esse que nem eles conseguiam carregar, que nem eles conseguiam suportar, por isso não viviam conforme ensinavam e falavam. O jugo de Jesus era leve e provinha de lábios que expressavam mansidão e humildade de coração, em vez do orgulho e da hipocrisia daqueles mestres da lei. Vejam vocês que o convite de Jesus ao ensinar era: aprendam de mim e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aprendam de mim. As palavras de Jesus, então, meus irmãos e minhas irmãs, eram acompanhadas por suas ações. Era ensino e prática pessoal daquilo que ele ensinava. Ensino e prática andavam de mãos dadas em Jesus. Certa vez ele disse o seguinte sobre os seus mandamentos: todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. E eu destaco essas palavras do Senhor Jesus: todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos. E nesse sentido, Jesus ele era um gigante, porque ele cumpria perfeitamente e plenamente aquilo que ensinava sobre os mandamentos de Deus. Jesus também disse nessa ocasião aos seus discípulos o seguinte: se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. E a justiça de Jesus era imensamente superior à dos fariseus e à dos mestres da lei. E vejam que Jesus falou isso para os seus discípulos. Vocês precisam praticar e ensinar os mandamentos. A justiça de vocês precisa ser muito superior à dos fariseus e dos mestres da lei. E percebam comigo que Jesus nunca ordena aos seus discípulos aquilo que ele mesmo não esteja disposto a fazer, nem aquilo que ele mesmo não tenha experimentado e praticado. Jesus não é daqueles que fala: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não! Ele nunca ordena aos seus discípulos aquilo que ele mesmo não esteja disposto a fazer, nem ordena aquilo que ele mesmo não tenha experimentado e praticado. Além disso, Jesus nunca ordena aquilo que seus discípulos não são capazes de fazer. Jesus nunca ordena a mim e a você aquilo que eu e você somos incapazes de fazer. Não. Na verdade, os seus discípulos só são capazes de fazer aquilo que ele manda, porque é ele mesmo, Jesus, quem os capacita. E daí então, como Jesus, os crentes de uma igreja missional devem prestar muita
muita atenção se aquilo que pregam anda de mãos dadas com aquilo que fazem. Você e eu, como crentes de uma igreja missional, precisamos atentar para se aquilo que nós pregamos anda de mãos dadas com aquilo que nós fazemos. Eu confesso a vocês que eu fui confrontado por esse pensamento enquanto meditava para a pregação desta noite. E essa minha confrontação, ela pode ser resumida da seguinte maneira. Imagine que você esteja diante de um jovem que carece de conselhos sobre a vida neste mundo. E aí eu lhe pergunto, você recomendaria a esse jovem o seu estilo de vida? Você está diante de um jovem, de uma jovem, que precisa de conselhos a respeito de como viver neste mundo. Daí então, você recomendaria a ele, recomendaria a ela o seu estilo de vida? Você recomendaria a esse jovem, a essa jovem, a forma como você vem se dedicando aos seus relacionamentos com Deus, consigo, com as pessoas ao seu redor e com as demais coisas deste mundo? Ah, meu irmão, minha irmã, se há algo ao pensar nisso que faria você corar de vergonha, ao se imaginar nesta situação, então, você precisa buscar urgentemente colocar em prática a vontade de Deus em sua vida. Você precisa seriamente pensar nisso. Vejam, o ensino de Jesus tinha autoridade porque ele falava sobre aquilo que conhecia em primeira mão e porque ele praticava aquilo que ensinava. Mas percebam comigo, quem verdadeiramente creu em Jesus para a salvação tem o Espírito de Deus. E por isso a experiência do crente verdadeiro com Deus também é em primeira mão. Daí então, a primeira exortação que nós tiramos de Jesus como doutrinador é que nós sejamos discípulos que proclamam o evangelho do reino com a autoridade que vem de Deus. Mas Marcos também nos mostra a autoridade de Jesus como dominador de demônios. Lá na sinagoga em Cafarnaum, um dos que participavam do culto ficou possesso de um espírito imundo e então gritou, veja comigo o versículo de número 24. O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Bom, diante da fala desse homem, a gente percebe que ele falava em nome de mais de um demônio, considerando que ele usa o termo conosco, vieste para nos destruir, ele usa o plural aí. Agora, percebam comigo como que esses demônios danadinhos eram tão teologicamente corretos e ortodoxos sobre a pessoa e sobre a obra de Jesus. Vejam vocês que quando eles identificam a Jesus como de Nazaré, eles destacam a humanidade de Jesus, a origem humilde de Jesus. Ele vindo de um lugar desprezível, uma cidade muito comum, como a cidade de Nazaré. Ao identificar Jesus como o Santo de Deus, os demônios, eles destacam a divindade, a messianidade de Jesus. Eles apontam para Jesus como o Cristo de Deus. E ao declarar que Jesus tinha vindo para os destruir, esses demônios, eles destacam a missão de Jesus. Jesus, ele é o Filho de Deus,
que para isso se manifestou, para destruir as obras do diabo. Jesus veio para derrotar aquele que tem o poder da morte, o diabo, e libertar aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Daí a gente entende então que as obras, o poder da morte e essa escravização do diabo impostas pelo diabo só foram efetivadas, só viraram realidade quando a humanidade pecou contra Deus. E daí então a missão de Jesus, ela pode ser entendida como as ações dele a fim de desfazer as consequências do pecado na vida daqueles que se arrependem e creem nele. Jesus veio para reconciliar essas pessoas que se arrependem e creem nele, reconciliar essas pessoas com Deus e dar a essas pessoas acesso ao reino e à vida eterna com Deus. Jesus, que é Deus, ele fez isso ao se encarnar, ao viver como um homem, um ser humano como eu e como você, de carne e osso, porém viver sem pecado ao longo de toda a sua vida. Morrer em uma cruz, no lugar de pecadores, pagar o preço da condenação devida por esses pecadores, e então justificar e reconciliar esses pecadores com Deus. Sim, é verdade, os demônios eles foram teologicamente perfeitos nas suas declarações sobre quem Jesus é e sobre aquilo que Jesus veio fazer neste mundo. Mas a despeito disso, percebam comigo, essas declarações, ainda que verdadeiras sobre Jesus, não surtiram quaisquer efeitos positivos nesses demônios. Porque não foram consequência de nenhum arrependimento. Foram declarações que não tiveram a origem numa fé salvadora em Jesus. E daí então nós lemos que Jesus, ele não admitiu o testemunho desses demônios. Jesus os repreendeu, Jesus os expulsou, mesmo sendo um testemunho verdadeiro, mas era o testemunho de um espírito imundo. O mesmo fez o apóstolo Paulo quando pregava na cidade de Filipos. Uma escrava que tinha um espírito de adivinhação seguia a Paulo e aqueles companheiros dele de missão, e ela gritava: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Diz o texto em Atos que ela fez isso por muitos dias, até que Paulo, indignado, expulsou aquele espírito dela. E nisso a gente aprende, meus irmãos e minhas irmãs, que um testemunho, ainda que verdadeiro, mas vindo de lábios imundos, e eu lhes digo, de quaisquer lábios imundos, deve ser rejeitado, porque o Senhor Jesus rejeita isso. E essa rejeição do Senhor Jesus ficará terminantemente clara quando ele voltar para julgar este mundo. E então ele dirá àqueles que argumentarem: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios e realizamos muitos milagres. Jesus dirá a eles: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Ainda que verdadeiros, testemunhos de lábios imundos, cedo
ou tarde levarão ao descrédito a verdade daquilo que eles declaram, que eles proclamam. Testemunhos verdadeiros, provenientes de lábios imundos, cedo ou tarde mancharão o bom nome do nosso Senhor Jesus. Trarão vergonha para a santa igreja de Deus. Profanarão a ação do Espírito Santo na transformação de vidas. Serão pedras de tropeço para os pequeninos. É por isso que Jesus silencia os demônios. E não só isso, se afasta das falsas conversões humanas. Nosso Senhor não quer que as pessoas se confundam quanto à missão dele ao vir a este mundo. Ele veio para salvar pecadores da condenação eterna. Esta é a missão do nosso Senhor Jesus ao vir a este mundo. E é por isso que ao longo do seu ministério, Jesus confrontou e ele expôs aqueles que não tinham uma fé verdadeira e salvadora. Mesmo quando essas pessoas fizeram as mais espetaculares declarações sobre ele, Jesus, ele não deixava se confiar em quem falsamente dizia confiar nele. E daí eu lhe digo que você, nessa noite, que me ouve, possa dizer verdadeiramente que se arrependeu e creu para a salvação eterna, em vez de enganar a si mesmo a respeito da sua relação com Deus. Que você possa investigar a sua vida e verificar se não há aí inveja amarga, ambição egoísta, geradora de confusão e toda espécie de males, apesar de você crer que existe um só Deus. Porque saiba que até mesmo os demônios creem nisso e tremem, mas nem por isso eles têm os seus pecados perdoados e nem recebem o dom da vida eterna. Meus irmãos e minhas irmãs, Marcos nos mostra Jesus como o doutrinador da vontade de Deus. Mostra Jesus demonstrando a sua autoridade como o dominador dos demônios, mas também como o doador da vida. Marcos mostra Jesus agindo e fazendo a vontade de Deus. Jesus vai de um lugar a outro, ele trabalha para a glória de Deus e o bem das pessoas, mesmo durante o sábado judaico. Jesus trabalha no sábado de descanso judaico para que outros possam ter o verdadeiro descanso para as suas almas. Isso porque Jesus proclama o evangelho do reino com a autoridade de Deus. Da sinagoga, no mesmo dia, Jesus vai para a casa de Simão e André. E lá a sogra de Simão está acamada com febre, muito doente. Era algo realmente preocupante que colocava aquela mulher em risco de morte. E é por isso que nós lemos que as pessoas da casa falaram a respeito dela a Jesus. Então Jesus demonstrou mais uma vez a sua inigualável autoridade. Quando ele se aproximou dela, a tomou pela mão e ajudou a se levantar, curando imediatamente e completamente aquela mulher. Daí então se destaca em seguida, como em várias ocasiões aqui no Evangelho de Marcos, onde ele mostra não só Jesus como aqueles que são alcançados por sua graça e passam a segui-lo. Ele descreve essas pessoas como prontamente dispostas a servir.
A gente vê a sogra de Simão sendo curada e em seguida ela começa a servir a Jesus e aos demais que estavam na casa. Nós não vemos nada de uma autocomiseração, de uma pena de si mesma, nada de dar um tempo para depois fazer alguma coisa, não! O pronto serviço dessa mulher, palavra traduzida do original diaconia. O pronto serviço ou diaconia dessa mulher em favor de Jesus e dos demais da casa é surpreendente e mostra a disposição que deve ter aqueles que são alcançados pela graça de Jesus para servir a Deus e a igreja de Deus. Daí a gente lê que o sábado chegou ao fim, logo depois do pôr do sol, as pessoas, seguindo os ritos religiosos, perceberam que era o momento de se deslocarem das suas casas e poderem carregar coisas, carregar pessoas. E aí se reúne à porta da casa onde Jesus estava uma multidão. Toda a cidade se reúne à porta da casa. E o povo leva a Jesus todos os doentes e os endemoniados. A fama de Jesus tinha se espalhado rapidamente, como um rastilho de pólvora naquele dia. Jesus então cura muitos, expulsa muitos demônios, o que a gente deve entender como a todos os que a ele foram trazidos. Agora imaginem comigo toda uma cidade com dezenas e dezenas de doentes, de endemoniados, fazendo fila para que Jesus restaurasse, para que Jesus libertasse essas pessoas. Imaginem isso. Agora percebam como Jesus agiu. Ele não fez o seguinte, ele não mandou, estando na sala da casa, juntar umas 10 pessoas ali, e daí ele estendeu a mão e bum! Todo mundo curado e desencapetado imediatamente. E aí, beleza, agora vão todos para casa, tá bom, isso, maravilha. Ei, preciso, ei, mais 10 agora. Vamos, gente. Quem são os próximos da fila? Jesus não fez isso. Lucas, no seu evangelho, narrando esse mesmo episódio, conta que Jesus curou a todos, impondo as mãos sobre cada um deles. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus tinha até autoridade e poder suficientes para curar, para libertar a batelada no atacado aos fardos. Só que ele estava tratando com gente, com pessoas, e não com objetos, não com coisas. Toda a autoridade e todo o poder de Jesus não teriam o mesmo significado se fossem desacompanhados de ternura, de compaixão, de pessoalidade, de toque. Como igreja missional e como discípulos, a gente precisa aprender isso com Jesus. Nós não podemos pregar o Evangelho desconsiderando as pessoas que ouvem a pregação.
Nós não devemos planejar, montar programas, construir estruturas, constituir departamentos, fazer organizações, montar eventos, seja lá o que for, sem considerar as pessoas. Não podemos avaliar o desempenho das nossas ações olhando apenas para números, para estatísticas, para curvas de crescimento ou para cifras. E assim nos esquecermos das pessoas. Nós não devemos ser teologicamente corretos no nosso discurso, nas nossas ações, mas frios, insensíveis, distantes das pessoas. E isso nos serve tanto para a nossa ação missional lá fora, como para a nossa ação discipuladora aqui dentro. Igreja não é prédio, não são paredes, não são bancos, não são instrumentos. Igrejas são pessoas, não são departamentos, não são estruturas físicas, não são números, não são cifras. É gente, pessoas, seres humanos, você e eu. Pensando nisso, eu me lembrei da música Estima, de Estênio Márcios, baseada na parábola do pastor que vai atrás das ovelhas, parábola de uma ovelha perdida. Parábola essa contada por Jesus. E Estênio, ele imagina esse pastor comovido em busca da sua ovelha perdida. E ele diz na música que mesmo ela sendo fraca e tola, ele a estima. Daí então o Estênio imagina o pastor naquela busca por sua ovelha, subindo e descendo morros, atravessando lugares tortos e sombrios e exausto, mas sem nunca perder a ternura quando chama o nome dela. Essa semana eu fui advertido sobre isso. Não da forma que eu gostaria, mas da forma que eu precisava ouvir. Não é só presença física. Não é só ensino correto. Não é só doutrina. Falta ternura. Falta compaixão. Falta toque. Meus irmãos e minhas irmãs, diante da autoridade de Jesus e da sua proclamação das boas novas do reino de Deus, nós podemos e devemos levar a Ele as nossas demandas e pedir que Ele faça algo. Nós podemos e devemos levar as nossas causas a Jesus, colocar pessoas doentes no corpo e na alma diante de Jesus, levar a Jesus os aprisionados pelo pecado, os escravizados pelo diabo. E nós podemos fazer isso ainda hoje. Talvez você me pergunte como? Nós podemos fazer isso por meio das nossas orações e por meio da pregação do Evangelho. Vejam que naquela casa pediram que Jesus fizesse algo pela sogra de Simão. Vejam que para aquela casa foram levadas pessoas doentes no corpo e na alma, e Ele as curou. Ele impôs as mãos sobre cada uma delas. O nosso papel é pedir e levar.
os nossos filhos, parentes, amigos, pais, vizinhos, colegas de trabalho, seja lá quem for. Nosso papel é pedir e levar. Pessoas levadas a Jesus podem ser alvo da graça comum, como também da graça especial dele. Podem ser curadas, como também podem ser salvas. Mas o que importa mesmo é a gente levar essas pessoas a Jesus. Jesus tem poder para curar a todos, tanto quanto para salvar a todos. Mas é o eterno propósito redentor estabelecido lá no concílio da Santíssima Trindade, entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, que a cura e a salvação são dispensadas. O Pai elege, o Filho redime e o Espírito regenera. A salvação pertence ao Senhor. O meu e o seu papel é pedir e levar, é orar e levar. Vejam que Jesus deve ter avançado madrugada dentro, recebendo, impondo as mãos e tocando a cada um que esteve à porta daquela casa. E era ainda madrugada, estando escuro, quando Jesus se levantou e saiu da casa para ir a um lugar deserto e ficar orando. Vejam, Marcos apresenta Jesus como um servo fiel e sofredor. O serviço, a fidelidade e os sofrimentos de Jesus são vistos, exemplificados em cenas como essa aqui. E isso nos serve de ensino, como discípulos dele. Mesmo depois de tanto trabalho em favor de outros. Certamente depois de um esgotamento físico e emocional, ao ver tanto sofrimento diante de si, e ser ele tão compassivo com as pessoas. Depois de adentrar a noite cuidando de gente, mesmo assim, Jesus prontamente se põe de pé para fazer aquilo que era prioritário. Orar. Ter comunhão com Deus Pai. Simão e os demais acordam, e quando abrem a porta da casa, veem que já há ali uma fila de pessoas em busca de Jesus, gente acometida de vários problemas, mas onde é que Jesus está? Eles saem à procura de Jesus, buscando por ele diligentemente, por toda parte, e quando encontram Jesus, denotam chamar a atenção dele. Como quem diz, ei Jesus, está todo mundo perguntando pelo Senhor? Tem um montão de gente lá na porta de casa te procurando, o que o Senhor está fazendo aqui? Orando. Ah, não, né, Jesus? Vamos embora. A sua fama é grande, tem um monte de gente lá precisando do Senhor. Mas vejam comigo que a fama, a multidão e a necessidade dessas pessoas não impediram a Jesus nem de orar e nem de prosseguir na sua verdadeira missão. Não desviaram Jesus do foco. Versículo 38. Jesus respondeu, vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Jesus não veio para ser famoso, nem para ser um mero curandeiro, ele veio para pregar o Evangelho de Deus, ele veio para proclamar e convocar as pessoas ao arrependimento e à fé. A pregação do Evangelho está acima de tudo,
porque a pregação é o meio usado por Deus para resolver o maior problema humano, que é o pecado. Há algo pior do que a enfermidade e há algo muito melhor do que a prosperidade neste mundo. Há algo pior do que a enfermidade e há algo muito melhor do que a prosperidade, a fama neste mundo. A morte eterna no inferno com o diabo e os demônios é uma realidade concreta, tanto quanto a vida eterna no céu com Deus e os seus anjos. E a fé salvadora, ela vem pelo ouvir e ouvir a pregação do Evangelho. E vejam comigo que assim como em um molho de chaves ou num claviculário onde há dezenas de chaves diferentes, apenas uma delas abre a porta da casa. As pessoas, elas podem manifestar diferentes tipos de fé. Há aquele tipo de fé que alguém pode ter em Deus quando embarca no aeroporto no Rio de Janeiro para desembarcar em Brasília e coloca sua fé em Deus para desembarcar lá em segurança. Há aquele tipo de fé em Deus de que seu filho vai ser bem-sucedido naquela prova decisiva ou vai ser aceito depois daquela entrevista de emprego. Mas vejam comigo que esses são exemplos e tipos de fé com começo e fim, que servem para um propósito efêmero, passageiro. E isso de tal modo que ao desembarcar em Brasília ou ver seu filho empregado, você volta a viver como dantes, como se nada tivesse mais acontecido e se esquece de Deus. A fé salvadora é a única chave para a entrada no reino de Deus e ela é dada a quem conhece, confia e concorda que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, que veio ao mundo para salvar pecadores de si mesmos e do inferno, que Jesus entregou a sua vida, morreu em uma cruz para pagar o preço da condenação pelos pecados, o justo morrendo no lugar dos injustos e ressuscitou ao terceiro dia como prova dessa justificação de quem se arrepende e crê nele. Esse é o verdadeiro evangelho, o evangelho redentor. Jesus sabia disso e por isso ele não voltou àquela casa. Porque se ele fizesse, ele estaria alimentando uma fé efêmera, passageira, transitória, em vez da fé salvadora. E isso fica claro quando tempos depois Jesus começou a denunciar as cidades em que ele havia realizado a maioria dos seus milagres, mas cidades essas que não tinham se arrependido. E entre essas cidades estava qual? Cafarnaum. Jesus disse que se em cidades ímpias, idólatras, imorais do passado, como Sodoma, tivessem sido realizados os milagres vistos em Cafarnaum, há muito essas cidades teriam se arrependido e não teriam sido alvo do juízo de Deus sobre elas. E Jesus conclui dizendo que no dia do juízo final, Cafarnaum será julgada com muito maior vigor. E aí a gente percebe que houve pessoas em Cafarnaum que foram curadas, libertadas de demônios, mas não se arrependeram. Houve famílias que viram milagres entre seus parentes, mas não se arrependeram. E essas, meus irmãos e minhas irmãs, são duras advertências para nós, se nós queremos ser uma igreja missional. O exemplo de Jesus a ser seguido é o do serviço sacrificial em favor de outros, sem perder de vista o foco na missão. Pregar o Evangelho para a salvação de almas. É dar prioridade ao que realmente é importante
é estar diante de Deus em oração. Importa mais para a igreja missional orar e pregar do que ser famosa, do que ser conhecida, seja por suas obras, seja pelos milagres. Ao longo dessa mensagem nós vimos que Jesus proclamava o Evangelho do Reino com a autoridade de Deus. Jesus tem autoridade para ensinar, libertar, curar e salvar. Ele é o Rei que proclama o Evangelho, que traz as boas novas de grande salvação. É a Ele que nós devemos pedir. É a Ele que nós devemos recorrer. É a Ele que nós devemos levar as pessoas. É como Ele que nós devemos servir, orar e pregar. Convido você a curvar a sua cabeça e orar comigo. Talvez você, nessa noite, depois dessa mensagem, tenha pensado em alguém a quem você deve, por quem você deve pedir e levar a Jesus. Como eu disse, por meio da oração e da pregação do Evangelho, é que nós pedimos e que nós colocamos pessoas diante de Jesus. Meu Deus e meu Pai, ajuda-nos a ser uma igreja missional, a sermos crentes missionais. A salvação pertence ao Senhor. Tu tens toda a autoridade. E nós cremos e confiamos em Ti, Senhor. Que a Tua graça dispensada a nós sirva para nos fortalecer a fé. Que testemunhos de milagres aqui nesta igreja sirvam para levar pessoas a confiarem em Jesus. Que testemunhos de vidas transformadas poderosamente sirvam, Senhor, para levar pessoas a Jesus. Ajuda-nos a sermos fiéis na pregação do Evangelho, Senhor. A mantermos o nosso foco na missão. E, ó Deus, que possamos buscar a Ti, a Tua presença, estarmos diante do Senhor, porque só assim nós não nos perderemos, Senhor Deus. Se passarmos a olhar para os sinais, para os milagres, para o sucesso, para a fama, ó Deus, nós nos perderemos, mas se permanecermos com os joelhos dobrados diante do Senhor, permaneceremos no caminho, permaneceremos na missão, permaneceremos fiéis. Ajuda-nos, ó Deus, a servirmos uns aos outros e aqueles a quem o Senhor colocar diante de nós, com a mesma compaixão que o Senhor ministrou a enfermos e a pessoas escravizadas pelo diabo. Ó Deus, que não as rejeitemos, mas que todo o nosso serviço, amor, dedicação e compaixão dispensados a essas pessoas possam apontar para o Senhor Jesus, não para nós, e não nos servir de orgulho, Senhor. Deus Todo-Poderoso, cuida da Tua igreja Cristã Nova Vida em Olaria. Pastor Marcos, Diácono Kennedy, da liderança desta igreja, Senhor.
Cuida de nós, ó Deus, e ajuda-nos pelo Teu Espírito a Te servirmos como uma igreja verdadeiramente missional. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.